Olá, são bem-vindos em mais um No Ar com Pedro Janot. Hoje trago uma pessoa muito especial, a Gabriela Ferreira, que tem uma passagem muito grande, uma formação muito grande como professora, como pesquisadora e como empreendedora, focada em inovação e sustentabilidade, que é um assunto que está pegando fogo para valer. Ela é titular da Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul, doutora em administração na UFRGS, escritora e colunista do jornal Zero Hora. Gabriela, seja muito bem-vinda. Olá, Pedro, muito obrigada pelo convite, é uma honra participar aqui do teu programa. Eu tive, desculpe a cola, porque não dá para acompanhar todos esses títulos e funções e representações. Coisas da idade, né? A gente vai acumulando essas coisas. A gente vai acumulando as coisas. Deixa eu te contar. Me fala um pouco do que é inovação. Bom, inovação, as pessoas normalmente associam com tecnologia, né? Com alguma coisa tecnológica, com equipamentos, enfim. Mas inovação também pode ser isso, mas é muito mais do que isso, né? Inovação, vou dar um resumo aqui de uma forma simples como eu entendo, e obviamente aí a partir de muita gente, inovação é algo novo ou significativamente melhorado com um impacto no mundo. Ou seja, especialmente para resolver problemas de alguma natureza. Então, inovação é isso, talvez de uma forma bastante diferente e simples, né? Que não deixa de ser complexa, mas é isso, é resolver problemas que existem no mundo de uma forma diferente. Eu acredito que a gente tenha duas formas de inovação. Inovação incremental, inovação disruptiva e inovação que dirige a gente para um futuro, que são os caras que estão no mundo da Lua e trazem perspectivas que não a nossa. Então eu pergunto, qual é o seu ponto de vista? Quer dizer, como é que essa inovação acontece dentro das empresas? Bom, a gente tem efetivamente, né, nessa tua divisão, a gente tem a inovação radical ou a disruptiva, que é aquela que acontece poucas vezes, né? Inclusive a palavra disruptiva está muito usada, mas de fato a inovação disruptiva ela acontece algumas vezes, né, ao longo aí da história da humanidade, né? Então, quando foi criado o avião, quando foi criado o celular, quando foi criado o Wi-Fi, enfim, são poucas vezes que acontecem essas inovações disruptivas que mudam a maneira como a gente vê as coisas. O que mais acontece são as inovações incrementais, como tu falaste, né? Ou seja, aquelas inovações que vão mudando aos poucos, vão evoluindo os processos e os produtos aos poucos, né? E isso, como é que acontece, né? De novo, referindo o conceito que eu falei, tem que resolver problema. A inovação nas empresas, eu tenho dois lados por onde começa um processo de inovação, e por muito tempo se achou que a inovação era ou uma coisa ou outra, né? A inovação ou começa pelo conhecimento, e isso é levado para o mercado, transformado em produtos e processos, e outra corrente achava que não, que a inovação ela nascia puxada pela demanda. Hoje a gente sabe que as duas coisas acontecem, né? E do ponto de vista das empresas, o que elas têm que fazer? Elas têm que estar
ligadas naquilo que é, não só aquilo que é demanda, porque se eu quero inovar, eu estou inovando para o futuro, então eu tenho que estar ligado nas tendências, ou seja, aquilo que as pessoas vão querer no futuro, porque o que elas querem hoje todo mundo já sabe. Então, o que elas vão querer no futuro e desenvolver soluções, de novo, produtos ou processos, para aquelas demandas do futuro. E a empresa tem que se preparar para isso, e ela tem que ter uma mentalidade de inovação para que isso aconteça, né? Que, na verdade, não é muito a condição das empresas, né? Como eu digo, porque uma empresa ela nasce tradicionalmente para repetir uma coisa muito bem feita de forma muito eficiente, né? Então a inovação não deixa de ser um bicho estranho do ponto de vista das empresas, né? Para dizer que não é fácil, não é simples inovar. Eu tenho que fazer isso deliberadamente, né? Eu tenho que criar condições para uma empresa quebrar a sua própria rotina e quebrar as suas próprias crenças para poder inovar. Então, está claro para mim que inovação passa por gente, pessoas, Com certeza. Inovação é indivíduos. para gente, por gente e com gente. Então, dentro de cada microsistema da empresa tem uma possibilidade de inovação. É uma interação entre gente, é uma interação incremental entre pessoas. Que é assim que eu estou tentando traduzir para o meu mundo, que é fazer as pessoas fazerem as coisas, entregarem as coisas que têm que ser entregues e inovar. Você lançou o livro Crônicas da Inovação. Quais são os principais erros e acertos das organizações? Sejam elas grandes corporações ou startups? Bom, em relação à inovação, né? Em relação à inovação, acho que um dos erros é isso, é pensar que inovação é sobre tecnologia, que é sobre estrutura, e talvez mais recentemente que inovar é sobre mudar a cor das paredes, colocar puffs coloridos e permitir que as pessoas vão de bermuda trabalhar, né? Isso faz parte de um contexto mais relaxado, que pode facilitar a criatividade e, portanto, inovação, mas inovação é mais do que isso, né? Inovação não é sobre estrutura, simplesmente, ela afeta, sim, pode afetar positivamente, mas se eu não tiver estratégia para inovação, eu não consigo. Né? Então, tem muito isso de pensar no ambiente, e, né, eu vou ter um ambiente Google, vou ter um ambiente Facebook, e aí as coisas vão acontecer. Não vão acontecer. Outro erro é porque a inovação, a base da inovação é o conhecimento, né? E como tu falaste, isso é pessoas, né? O conhecimento está nas pessoas. E um erro que as empresas cometem é contratar pessoas brilhantes, inteligentes, competentes, e dizer para elas o que elas têm que fazer. Né? Se eu estou contratando pessoas brilhantes, inteligentes e pagando por isso, eu tenho que deixá-las fazerem o seu trabalho, né? Não posso eu dizer o que elas têm que fazer. Então, esse é um outro erro, né? Outro erro é achar que transformação digital, de novo, é sobre tecnologia. Transformação digital é sobre mentalidade, né? Não é sobre tecnologia, é sobre como eu me relaciono com essa tecnologia. Essa definição é muito forte, muito impactante. E para pensar nos acertos, né, Pedro, para não deixar só os erros, acho que os acertos estão relacionados ao contrário de tudo isso que eu falei, mas também a começar pequeno, ou seja, fazer, que é o próprio processo empreendedor, né, usar MVPs, usar protótipos, então é começar por pequeno dentro da empresa, dentro da organização, de uma forma geral, e ir aprendendo com o processo.
né? Porque inovação é processo. Então, eu tenho que aprender, eu tenho que aculturar o meu time para esse processo de inovação. Outro acerto, eu acho, que é ser mais flexível e especialmente tolerante em relação ao erro, né? Porque esse é uma questão cultural, e aí eu falo de país, de região, talvez, que a gente tem, que nossa cultura não é tolerante ao erro, né? Nossa cultura aponta o dedo para o erro. E se eu estou falando de inovação, eu estou pressupondo que alguma coisa não vai dar certo, porque é algo que nunca ninguém fez, né? Não se sabe como fazer. Alguma coisa não vai sair como esperado, é muito provável. E a minha cultura, se a minha cultura aponta o dedo para o erro, as pessoas naturalmente, né, conhecem bem o mundo corporativo, as pessoas vão se retrair, ninguém quer errar para ser, né, chicoteado depois. Como é que eu quem vou... foi que teve essa ideia? Né? Por que não deu certo? Exatamente. Então, como é que eu vou querer que as pessoas se sintam, né, disponíveis para inovar, se disponível para inovar significa estar disponível para o erro, e a minha cultura não tolera o erro. Tá? Então, essa é uma outra forma de acertar, criar essa cultura de inovação que tem que ser tolerante ao erro, tem que ser flexível, e também tem que ser mais colaborativa, né? Porque a colaboração é uma palavra-chave para a inovação. E esse é o outro... Duas coisas são muito culturais, né? Nossas, que é a intolerância ao erro e a dificuldade de compartilhar, de colaborar. E se a gente pegar o ambiente empreendedor e inovador do Brasil e o dos Estados Unidos, por exemplo, para dar um exemplo de país, mas que talvez esteja no contínuo, no oposto do contínuo, é uma cultura que facilita isso, né? A gente vai assistir um pitch de startups, por exemplo, nos Estados Unidos, a pessoa começa a dizer, eu sou fulana de tal, eu quebrei 3 empresas, né? Assim, quem é essa pessoa que está aí dizendo que quebrou tantas empresas? O que significa isso? Significa que ela errou, voltou, né, é resiliente, é flexível, aprendeu com os erros e voltou mais uma vez. Né? E outra coisa é essa cultura do segredo que a gente tem aqui, que lá, se a gente pegar o mesmo exemplo, é o oposto. Né? A gente está andando na rua, se bobear, para uma pessoa que tu nunca viu na vida, diz assim, olha só, desculpa aí, com licença, eu posso te contar a minha ideia para ver o que tu acha dela? E aqui é tudo segredo, né? Porque a gente tem medo de ter as ideias copiadas. E então são duas coisas que limitam o processo de inovação. Ok. E voltando ao seu livro, Crônicas da Inovação, quando você pensou em lançar esse livro, o que você queria dizer? Assim, qual é a grande mensagem ao lançar esse livro? Esse livro ele é uma coletânea, né, de textos meus, e o objetivo, assim como em cada um deles, né, o objetivo do livro são dois, na verdade, né? Um é traduzir um pouco os conceitos da inovação, que é uma coisa dura, fechada. Eu acho que a inovação ela vai a gente como país, né, vai desenvolver uma cultura de inovação no momento em que a gente falar disso no café da manhã da família, no churrasco do final de semana, né, quando estiver no dia a dia, assim como a gente fala de saúde, como a gente fala de dinheiro, de finanças, muitas vezes, quando a gente falar de inovação. Então, traduzir isso para que as pessoas possam incorporar no seu dia a dia e, consequentemente, valorizar. E o segundo objetivo é provocar reflexão. Né? Então, tem a temática da educação, tem a temática do impacto, né, da sustentabilidade, tem a temática do contexto cultural, que é isso que eu estava falando um pouco, e para que as pessoas reflitam sobre isso, né? Ou seja, para que as pessoas se apropriem desse conteúdo e a gente possa ter um assunto mais democrático, né, no dia a dia. Muito bom. Agora, deixa eu te fazer
falamos muito sobre esse triplo impacto econômico, social, aliás, econômico e dentro do universo de empresa, mas nós temos que falar um pouco dessas inovações sobre a perspectiva social e ambiental. Está aí um tal de ESG, né? Que quem não está montado nesse cavalo não vai entender esse ESG, e ele vem sendo cozinhado há 20 anos, 30 anos nas panelas dos cientistas, foi descendo para as universidades e, finalmente, ele entrou para o grande público. Ou seja, todas essas conferências que a gente tem visto, desde a Rio 92, aquilo já era um alerta do clima, já era um alerta das sociedades, né, dos nativos, dos pobres, saneamento básico, etc., água. Me fala um pouco a relação sobre inovação e sustentabilidade, parece óbvia. Traz esse conceito para quem está nos assistindo. Vamos lá, começar primeiro o conceito de sustentabilidade, né? E depois vou fazer a conexão aí com a ESG. A sustentabilidade hoje, a gente entende, né, o conceito como um conceito com 3 dimensões. Para eu falar que uma empresa é sustentável, ela tem que ser sustentável do ponto de vista econômico, ambiental e social. E isso não é novo. Isso não é nada novo, porque quando a gente fala lá de 1970, quando um economista lá, o Friedman, disse que responsabilidade social da empresa era ter lucro ou aumentar o lucro para atender os seus shareholders, né, os seus acionistas, aquilo era o tema do momento, né? Mas isso durou, ou seja, essa lógica, que em alguns casos dura até hoje, né? Ela foi afrontada, digamos assim, por outro, que é pior, que tem um nome parecido, né? Que é o Friedman, que foi a pessoa que trouxe lá a teoria dos stakeholders, né? Então, esse contraponto a olhar só para os acionistas, os shareholders, e olhar de uma forma mais ampla para todos os stakeholders de uma empresa. E foi a partir daí, né, desse olhar ampliado para os stakeholders, que a gente começa a linkar, não que sustentabilidade e a preocupação ambiental não existisse muito antes, né, como tu falaste, mas o olhar disso do ponto de vista dos negócios começa a fazer sentido com a teoria dos stakeholders, porque tudo que eu fizer, né, vamos lá, vamos pegar o desastre de Brumadinho, por exemplo. Na segunda-feira seguinte, caiu 20%, 25%, quase 25% o valor da empresa, né? que provocou esse acidente, ou que descuidou para o qual aconteceu esse acidente. E então, assim, o econômico ele está vinculado ao social e ao ambiental, e cada vez mais, né? Porque esse valor de mercado dos produtos, dos processos, consequentemente das empresas, ele depende da percepção que o consumidor tem sobre aqueles produtos e aqueles processos e aquelas empresas, né? Então, e hoje a consciência, o conhecimento associado à realidade que mostra em que momento estamos e em que risco estamos, né, como sociedade nesse planeta, faz com que essas questões de sustentabilidade, ou principalmente as dimensões ambiental e social, que antes não eram tão fortes quando a gente falava de sustentabilidade, elas apareçam muito, né? E aí surge o conceito de ESG, que é, né, no meu ponto de vista, uma maneira, e que bom que aconteceu, mas enfim, mas é uma maneira do setor financeiro se apropriar desse conceito de sustentabilidade, e que também não é novo, né, porque o conceito de ESG é lá de 2004,
Mas, enfim, foi revivido agora para dizer, não, agora o sistema financeiro está preocupado, sim, com essa temática, e nós vamos pontuar as empresas pelas suas ações relacionadas ao social, ambiental e à governança, né? Então, reviveu-se, né, coisas que já vêm crescendo, e ok, o mundo funciona assim, né? Assim caminha a humanidade, e é bom por isso, mas é importante, como tu falas, não são coisas novas, mas o que acontece agora? A gente está vendo o concreto, o efeito concreto desse descuido ou desse não cuidado, e as pessoas estão com mais informação, com mais acesso, ligando as pontas, né? Se dando conta e podendo, claro, quem tem o privilégio de poder escolher, escolhendo entre empresas que são mais sustentáveis, do ponto de vista das 3 dimensões. Mas agora, curioso é que esse boom, né, que aconteceu já há uns 3 anos, que isso começou a entrar no mercado e agora chegou para as pessoas de uma maneira geral, de novo, está na mão das grandes forças do mercado. Governo, finanças, por quê? Porque 70, tem um número assim, num artigo que eu li, 70% do carbono e metano gerados numa determinado período e recente, 2010, eram geradas por empresas como Chevron, Petrobras, Exxon, Shell, etc. Então, eu vejo aí uma responsabilidade governamental muito grande e vejo uma responsabilidade, vejo o mercado financeiro já tomando a frente e dizendo que só vou comprar ações, participar de empresas se elas forem ESG, ESG. Qual é a sua opinião a respeito disso? Bom, é um tema bem complexo, porque é o tema da dinâmica econômica mundial, né? Não só as grandes empresas são as poluidoras, como os grandes países são os poluidores e ficam muitas vezes apontando os desmatamentos da Amazônia, por exemplo, que não sejam, né, questionáveis, obviamente que sim, mas ficam apontando para alguns países que, sendo que eles próprios são os principais poluentes, né? Se a gente pegar, obviamente que quanto mais produção, mais eu vou gerar poluição, seja uma produção industrial, seja uma produção agrícola. Então, existe toda essa disputa do cenário internacional que é a mesma para qualquer coisa, né? Agora está colocada na sustentabilidade, essa é a moeda de troca. E a COP26, né, agora discutindo financiamento, como é que vão ser financiadas essas ações de mitigação do impacto do clima, quem é que vai financiar isso, né? Então, isso é uma dinâmica muito grande. Agora, do ponto de vista dos governos, sim, os governos têm uma importância, né, nessa definição, até porque a legislação, até porque o acompanhamento e o fazer valer da legislação passa pelos governos, mas eu não acredito muito que essa forma de controle é que vai nos garantir um mundo mais sustentável, né? Eu acredito que isso deva ser, em boa parte, puxado pelo mercado também, ou seja, as pessoas, até porque, né, somos as pessoas que elegemos esses governos, né, dos quais a gente está falando. Então, é tudo uma teia muito imbricada, né, muito complexa para a gente dizer. Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, mas, obviamente, quem controla o mercado
Ou seja, os grandes países e as grandes corporações, eles estão com o poder na mão, né? Mais do que o mercado e do que as pessoas. Mas eu acho que começa por uma tomada de consciência de cada um, né? O que eu escolho comprar? Claro, se eu tiver de novo os privilégios de escolha, né? E não todos temos os privilégios, ou poucos temos esse privilégio, especialmente em países em desenvolvimento, como o Brasil, onde nós temos aí metade da população das famílias, ou mais da metade das famílias endividadas nesse momento. Então, é muito difícil esse poder de escolha. Então, é realmente um desafio muito grande, especialmente para os países em desenvolvimento. Em desenvolvimento e pobres. Para não dizer subdesenvolvidos, né? Subdesenvolvido. Tenho um pensamento que eu não vou deixar passar aqui pelo nosso vídeo. Vou falar. Basicamente, nós estamos falando de atingimento de 1 grau e a outra barra é o atingimento em 1,5 grau, até 2050, 40, já me perdi nesses números. Ao de 1 grau de crescimento, de aumento da temperatura da Terra, da atmosfera, eu acho que nós já perdemos e só um grande esforço dos líderes poderia mudar isso. 1,5 grau, as consequências são muito ruins para o mundo. E a gente vai ter fome, a gente vai ter mortes, vai ser um mundo tenebroso, vai ser um mundo bem caótico, mais caótico do que ele já é. Vai ser um mundo muito duro. Você pensa igual a mim ou diverge? Eu acho que vai ser muito difícil manter essas metas, né? Inclusive essa de 1,5. E por quê? Eu acho que é difícil. Não porque tecnicamente seja difícil. Eu acho que, de novo, né, a tecnologia ela pode muito, só que a tecnologia não faz nada sozinha. A tecnologia é o que a gente faz dela. A inovação, a tecnologia é o que a gente faz dela. Nós estamos aqui usando a tecnologia para o bem, entendo eu, para discutir e alertar essas questões, enquanto tem milhares de pessoas nos mesmos minutos que nós usando a tecnologia para difundir aí discurso de ódio, fake news, enfim. Então, a tecnologia, ela é o que a gente faz dela. E a gente tem tecnologia para alcançar essas metas, positivamente falando. Mas o que eu não tenho certeza, né? E olha que eu sou uma pessoa otimista, tá? Mas eu não tenho certeza se a gente tem vontade efetiva das pessoas de fazer isso. E das pessoas que eu falo, das pessoas que estão em posição de tomada de decisão e de comando, né? Porque a gente vive num mundo que a gente precisa mudar a dinâmica, a lógica do sistema econômico, né? Por que a gente está correndo atrás da roda, né, como um ratinho de laboratório? Produzindo para insistir no consumo, gerando lixo que vai alimentar esse nosso problema e pelo qual a gente vai consumir mais e vai produzir mais para consumir mais. Quer dizer, essa lógica é a base, no meu entendimento, do problema que a gente vive hoje, né? O consumismo, né? E a maneira como o mundo encontrou de acelerar e manter o processo econômico é que está problemática, né? E se a gente não mudar isso, a gente não vai conseguir chegar. Tecnologia a gente tem, inovação a gente tem. E como você vê o que é a universidade, onde tem
um universo de conhecimento, poderia fazer mais em relação à sociedade. A geração Greta é uma geração que já vai nascer histérica, vai começar a ficar xiita, nascer xiita com esses ideais. E elas vão pressionar governo, sociedade, todos nós que pudermos fazer isso. Como é que você vê a universidade apoiando mais a sociedade civil, trazendo dos bancos de aula para a rua? A universidade, ela não é o único, né, mas talvez é o mais icônico locus do conhecimento, né, da produção de conhecimento. Então, a universidade tem um papel muito importante, uma responsabilidade muito grande também nisso, mas ela tem, e falo de dentro, ela tem que se voltar para o atendimento dos problemas, né, mais importantes. A universidade, a gente fala que isso, às vezes, a gente gosta de falar disso no passado, mas eu acho que não é passado ainda, eu acho que ainda é presente, a universidade ainda é em si mesmada, né? O conhecimento pelo conhecimento. Isso não tem fundamento, assim como a inovação não é um fim em si mesma, a inovação é um meio para o desenvolvimento social e econômico da sociedade, é aí que ela faz sentido, né? E o conhecimento também é a mesma coisa, que é a base da inovação. O conhecimento ele faz sentido quando ele faz as pessoas crescerem, né? Pensarem. E eu acho que ultimamente também a gente está muito focado, a universidade está muito focada nas questões técnicas, como de todo o resto da sociedade, e não tão focadas na reflexão, né? Então, a gente tem que saber, tem que estudar tanto de filosofia quanto de hardware e software para conseguir melhorar o mundo, né? Ou mais. E então eu acho que é isso que a gente tem que ver, né? Que peso a gente está dando para os diferentes conhecimentos e como é que a gente consegue fazer com que as pessoas reflitam sobre o que está acontecendo e possam tomar posições, né, para melhorar o mundo. Eu acho que podia ser um vem para a rua com as universidades, sabe? Movimentos que nascem dentro desse ambiente profícuo que está cheio de hormônios de toda a ordem, loucos para fazer, e fazer daí formados na bandeira sustentabilidade. Esse é um caminho que eu faria se estivesse na posição de os conselhos dos reitores, deve ter aí as federais de todo o Brasil, as particulares. Tem esses fóruns, né? Só que, além dos fóruns, esses fóruns, eles estão no contexto de um sistema todo, né, de educação e pesquisa, que também é engessado, né? Aquilo que a gente chama de ciência salame, né? Me desculpem aí os colegas, mas é isso. O que se produz, né? A forma de avaliação condiciona o comportamento em qualquer área, né? E como é que é a forma de avaliação das universidades, dos institutos de pesquisa? É por artigos publicados, é por material de divulgação científica. Agora começam a ser avaliados realmente resultados de impacto efetivo na sociedade, né? Mas ainda a base tem muito disso. Então, por muitos anos, por séculos até, a gente teve essa forma de avaliação e isso não gerava efetiva transferência de conhecimento, né? Era o conhecimento para os mesmos. Quem é que lê os artigos científicos? Outros científicos. Então, cadê a transferência desse conhecimento para a sociedade? Quando algum cientista maluco
né? Resolve pegar aquele conhecimento e transformar num produto ou processo para aí sim chegar na sociedade. E muitas vezes, por muito tempo, foi visto como maluco mesmo, né? Como o professor Pardal lá, que não tinha, e expulso ainda do seu programa de pós-graduação porque não tinha ponto suficiente para se manter. E então, né? Hoje está mudando, mas ainda temos muito engessamento. Agora, Gabriel, dá para quem está nos assistindo alguns livros, filmes que você curta? Dá uma dica para a gente seguir. O primeiro é o teu. Já vai quebrar um monte de paradigmas. Jussara, vira esse papel aqui que eu quero ver o nome novamente. Ó, eu tô com ele aqui, Pedro. Ó. Bota na tela. Crônicas Inovação. Da Inovação. O primeiro livro a ser indicado é esse. E já tá distribuído em todas as livrarias? Sim, está na Amazon, está na Google Play, está em todas as plataformas aí. Legal. Tem papel e tem e-book também, mais sustentável para quem quiser. Bom, eu daria, claro, essa dica, né, do meu livro. E eu talvez vou dar algumas dicas não muito convencionais, vou dizer assim, né, que não seriam convencionais do ponto de vista de inovação. Uma dica é um filme mudo, inclusive, um filme do Charles Chaplin, que é Tempos Modernos. É o meu preferido. Então, essa é uma dica que eu acho que é muito importante, né, para a gente entender isso, né, como eu disse, a gente está nesse ponto do mundo por uma concepção de como deve ser a roda, de como deve rodar a roda da economia, né? Quando tu fala sustentabilidade é sobre menos consumo, eu me permito, se me deixar fazer um reparo, eu acho que sustentabilidade é sobre consumir melhor. Não é sobre menos consumo necessariamente, é consumir melhor. Porque quando eu consumo alguma coisa, né, quando a gente compra uma roupa lá e paga R$10, se a gente pensar um pouquinho, de novo, nós que temos privilégio, né, de algum conhecimento, a gente sabe que aquilo ali não está sendo pago. Né? O custo não está sendo pago, alguma coisa está ficando para trás, ou é um custo ambiental, ou é um custo social que está ficando para trás, porque o custo efetivo, se a gente computar todo o custo, o R$10 não paga aquilo ali. Né? Então, eu concordo com você totalmente. Você fez uma correção no que eu falei, super legal. Então, acho que é sobre isso, né? Sobre consumir melhor. Então, e Tempos Modernos, ele nos mostra isso, né? Como nós podemos nos comportar como uma engrenagem numa máquina e repetir as coisas sem refletir, sem saber por quê. E isso, obviamente, nos coloca nesse lugar, né? Nesse lugar de engrenagem, nesse lugar de não... Parafuso, de porca, né? Chave de boca. Isso, e não adianta trocar o parafuso por chip. Não adianta trocar o prego, deixar de ser prego e passar a ser bit-byte. Né? Não é a digitalização, de novo, né? A transformação digital que a gente falou, existe burocracia no digital, né? Existe então processo no digital. Isso é tão burocrático. Quando a gente repete isso várias vezes por dia, né? A gente pede alguma coisa e a pessoa lá do outro lado do WhatsApp ou do telefone, né? Quem ainda usa, diz assim: desculpa, senhora, não podemos fazer isso, o sistema não permite. Somos comandados hoje pelo sistema, pelo digital, mudamos pouco de Tempos Modernos para cá.
né? Claro, Então, eu acho pouco. que é uma crítica sensacional o filme, desde sempre, mas é tão atual que é assustador como ele é atual, né? Então é uma crítica que é importante de assistir. Tempos modernos, Gabriela Ferreira, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de trazer assuntos tão polêmicos para conversar comigo e para trazer, mais importante do que conversar comigo, é para trazer a quem está nos assistindo, e eu agradeço muito a você. Eu que agradeço. Vê-la. Eu tenho uma dívida aí para pagar para meus amigos de Porto Alegre, fazer uma visita. Quando eu for a Porto Alegre, vou procurar você numa das universidades. Ótimo. Eu que agradeço, Pedro, o convite e, enfim, espero que a nossa assistência aqui goste das nossas provocações, né? Eu acho que esse é o nosso papel, provocar. Né? Eu acho que o nosso papel é muito mais perguntar do que responder. Né? Eu acredito fortemente que são as perguntas que movem o mundo, então acho que é isso que a gente tem que fazer. Muito obrigada e vou te esperar aqui em Porto Alegre, então. Tá bom, então até uma próxima em Porto Alegre. E aqui, Gabriela Ferreira, no ar com Pedro Janot. Até uma próxima, espero que tenham gostado. Quero receber as críticas, o que importa são as críticas. Um grande abraço a todos e até uma próxima vez.